Olá! Se você está assistindo esse vídeo, então provavelmente as aulas já começaram e junto com elas vieram aquela parte chata de ficar planejando a aula da semana no domingo à noite. Bem chato isso, né? Essa parte. Então começa aquele pesadelo de ficar procurando códigos na BNCC, aquela sopa de letrinhas, ou então de ficar pensando em objetivos, digitando tudo no Word. Em 2026, você vai fazer diferente, porque eu vou te ensinar nesse vídeo a fazer em menos de 60 segundos um plano de aula com inteligência artificial alinhado à BNCC. E o melhor, com um clique ele fica prontinho no Google Docs, só no jeito de você imprimir. Então, fica comigo até o final que você não vai querer perder. Então já estamos aqui na tela do nosso computador, tá? Aqui você vai estar entrando no Gemini, tá bom? Eu gosto muito do Gemini, tá? Você pode estar utilizando o Copilot da Microsoft ou o ChatGPT, mas o que eu recomendo mesmo é o Gemini, mas fica a seu critério. Você pode também ir testando diferentes inteligências artificiais para ver qual você gosta mais. Eu gosto mais do Gemini, tá? Talvez você prefira o Copilot da Microsoft, tá bom? O ChatGPT, ele ficou mais famoso, né? Ele é o que é mais... Como ele foi lançado primeiro, ele acabou ficando mais famoso e muita gente acabou ficando lá no ChatGPT mesmo e acabou não usando, não testando outras inteligências artificiais. Mas essa do Google é muito boa também, tá? Assim como o Copilot da Microsoft. Então eu recomendo que você vá testando. Se você já tem um Gmail, então automaticamente você já pode estar usando o Gemini através da sua conta da Google, tá? O da Copilot é da Microsoft, então se você tem conta na Microsoft, no Outlook, Hotmail, automaticamente você já tem uma conta do Copilot também, tá? Então vale a pena sim você testar diferentes inteligências artificiais, de repente tem uma que você gosta mais, tá? Então vamos lá aqui no Gemini. Então aqui no Gemini a gente vai dar o comando, certo? Porque aqui muita gente fala assim, a inteligência artificial não funciona, dá a resposta errada, dá a resposta muito genérica. O problema é o comando, entende? Então o prompt, né? O prompt é o comando, né? É o comando que você coloca aqui. É o que vai fazer toda a diferença, tá? Na resposta da inteligência artificial. Então você precisa dar para ela um comando bem estruturado, bem feito, tá? Porque senão vai vir realmente uma resposta ruim, tá ok? Então, para agilizar aqui, eu já deixei pronto o nosso prompt. Aqui a gente vai estar usando esse prompt para fazer uma aula à prova de falhas. Então, este comando é para quando precisar de uma aula completa, estruturada e pronta para entregar a coordenação. Então, a gente vai copiar e colar. Haja como um especialista em pedagogia e na BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Então, a gente pedindo para ele agir como especialista em pedagogia e especialista na BNCC, tá? Então, ele vai virar um especialista nisso, ele vai pesquisar lá sobre isso e vai fazer o que a gente pediu. Olha só. Crie um plano de aula completo aí você vai colocar aqui o tempo de aula, né? Para a turma, aí você coloca a turma do ensino fundamental. O tema da aula aí você coloca o tema da aula. O plano deve conter obrigatoriamente, aí você vai colocar os objetivos da aprendizagem, né, claros e iniciados por verbos. Alinhamento à BNCC. Cite os códigos das habilidades específicas e as competências gerais trabalhadas. Aí você vai colocar os recursos, né, que você tem disponível. Se você não tem material digital na sua escola, então você deixa só o físico, tá? Aí ele pede também o desenvolvimento, passo a passo, a introdução, a exploração, atividade prática, conclusão. Aqui ainda tem um bônus, adaptação inclusiva. Uma sugestão de como adaptar esta aula para um aluno com
Por exemplo, você sabe que lá no seu 6º ano A tem um aluno que tem TEA, né? Tem o autismo, né? Aí você coloca. Gente, tem mais esse bônus ainda que você pode pedir para ele. Então eu vou copiar e colar esse prompt, tá? Prompt, não se esqueça, quando toda vez que eu falar de prompt, tô falando de comando, tá? É o comando que você coloca aqui, ó, nessa caixinha, tá? Então aqui você cola aqui e aqui você pode editar, tá? Eu vou colocar aqui 50 minutos. Porque normalmente as aulas, pelo menos aqui no município, no meu município, são 50 minutos de aula. Algumas é 1 hora, né? Mas depende, a maioria é sexto ano do fundamental. O tema da aula vai ser, vou colocar aqui o ciclo da água, só para ser um exemplo, tá? Ciclo da água. Você pode colocar a aula que você quiser. Objetivos, alinhamento, BNCC, materiais físicos e digitais, tal. Adaptar esta aula para aluno com dislexia. Enviar. Olha só. Olá, como especialista em pedagogia, preparei um plano de aula dinâmico e alinhado às diretrizes da BNCC, focado em transformar um conceito abstrato em experiência concreta para alunos do 6º ano. Olha, gente, essa parte aqui não teve recorte, tá? Eu mal digitei, mal dei enter e ele já me veio com a resposta, tá? Foi muito rápido mesmo, tá? Plano de aula, o caminho da água, público 6º ano do fundamental, duração 50 minutos. Componente curricular ciências. Objetivos de aprendizagem, identificar as etapas do ciclo hidrológico, compreender as mudanças de estado físico da água presentes em cada etapa, relacionar o ciclo da água com a manutenção da vida e o equilíbrio dos ecossistemas. Então isso aqui, olha, é bem útil para você copia e cola lá no seu na sua planilha lá do planejamento do professor, que alguns locais o planejamento da aula é no sistema, né? Direto no sistema. Aí isso aqui você pode só copiar e colar lá no sistema, onde na parte dos objetivos, né? Aí, olha, habilidades específicas. Colocou aqui, né, o código da habilidade, selecionar argumentos e evidências que demonstrem a importância da luz solar como fonte primária de energia na produção de alimentos e na manutenção da vida e do ciclo da água na Terra. Competências gerais, pensamento crítico, científico, crítico e criativo, argumentação, recursos necessários. Aí ele colocou aqui, olha, projetor, quadro branco, garrafa PET transparente, saco plástico e fita adesiva, canetas permanentes. Olha só, desenvolvimento, passo a passo. Introdução, mistério da poça, inicia com uma pergunta disparadora. Se choveu ontem à noite e formou uma poça no pátio, por que hoje, a meio-dia, ela sumiu se ninguém a secou? Aí vai ouvir as hipóteses dos alunos. Aí usa esse gancho para introduzir a ideia de que a água não some, ela se transforma e se desloca. A exploração, ciclo global, 15 minutos. Apresente o ciclo da água focando na energia solar como motor de tudo. Olha só, aqui ele deu até uma imagem, né? Olha só. A precipitação, condensação, evaporação, infiltração, escoamento, tudo explicadinho, né? Atividade prática, mais 15 minutos. Os alunos criarão um modelo em miniatura para observar o fenômeno. No saco Ziploc, o aluno desenha um sol, uma nuvem e um mar. Coloque um pouco de água tingida de azul dentro do saco e feche bem. Coloque o saco com fita adesiva em uma janela que receba luz solar. Explique que, em poucos minutos, o calor do sol fará a água evaporar, condensar nas paredes do saco e chover de volta para o fundo.
Peça que os alunos registrem no caderno uma frase explicando qual o papel do solo no experimento que acabaram de montar. Finalize reforçando que a água que bebemos hoje é a mesma que circulava no tempo dos dinossauros. Adaptação inclusiva. É aqui o que eu pedi, né? Dislexia. Caso você tenha um aluno com dislexia aqui, você podia ter colocado TEA, TDAH, o que estiver aí na sua sala. Para garantir que o aluno com dislexia acompanhe a aula com autonomia, sugere-se o uso de mapas mentais visuais. Em vez de copiar textos longos sobre cada etapa, forneça um diagrama impresso, onde ele precise apenas completar com palavras-chave. Exemplo, preencher precipitação no local correto. Registro multimodal. Permitir que o aluno registre a conclusão da aula através de um desenho explicativo ou um pequeno áudio gravado em vez de um parágrafo escrito. Então, aqui são ideias, né, de adaptação para o aluno. Destaque por cores. No quadro, utilize cores diferentes para escrever os termos técnicos. Então, aqui, olha, gostou dessa estrutura de aula? Se quiser, posso elaborar agora uma lista de 5 questões de múltipla escolha para avaliar o que os alunos aprenderam sobre o tema. Então, aqui, ó, já deu até uma sugestão de atividades, né, para fazer com o aluno, né, uma lista de questões. Então, olha só, uma coisa bem legal aqui do Gemini é porque bem aqui nesses 3 botões, olha, você tem a opção, olha, de exportar para documentos. Então, se você clicar aqui, ele vai criar um documento e você abre aqui no Docs. Aí aqui, ó, você pode nomear, né, com o plano de aula, né? O seu plano de aula. E aqui ele colocou o prompt, né? E aqui você só apaga aqui o que ele falou aqui. Pronto. Você tem aqui o plano de aula prontinho. Você pode imprimir isso aqui. Não sei como é que é na sua escola que você trabalha, né? Mas se você precisa dele impresso ou se você precisa enviar isso daqui para coordenação, fica mais fácil, né? Alguns locais é sistema, você copia e cola no sistema e você vê aqui que fica mais fácil. No Copilot da Microsoft tem essa função também, só que vai para o Word, né? O Word Online. É por isso que eu digo que você precisa testar em ver qual é a ferramenta de inteligência artificial que você vai gostar mais, tá bom? Não fique preso só ao ChatGPT, tá? Eu, particularmente, eu gosto muito do Gemini, porque eu utilizo muito o Google Docs. Então, você viu como foi rápido? Rapidinho a gente criou um planejamento de aula incrível, que é interativo, os alunos vão gostar, vai prender a atenção deles. E já exportamos, né, para documentos. Se você for precisar copiar e colar, você copia e cola. Ou se você só quiser exportar para documentos, você pode também. E deixar aquele arquivo ali no seu computador, então enviar, colocar seu nome, editar, né? Mas a IA só me deu essa resposta porque eu dei para ela um comando muito bom. Você precisa ter comandos bons para dar para a inteligência artificial, para ela poder te dar respostas muito boas também. Então é por isso que eu reuni, tá, alguns prompts, comandos que vão te ajudar a escrever relatórios, vão te ajudar a fazer atividades, a fazer provas, ajudar também a adaptação, tá, na adaptação de aulas para alunos especiais. Então, eu deixei aqui na descrição o link para uma amostra gratuita, um presente, tá bom? Para você estar adquirindo, tendo acesso, né, a esses prompts, tá bom? Mas também vou deixar o link para o meu produto, que são o kit prompts prontos para professores, tá? Que você pode estar utilizando aí. Custa menos que um lanche, tá? Um preço especial de lançamento. Por apenas R$ 9,90 você garante aulas incríveis, relatórios rapidamente feitos,
planejamento de aulas, adaptações de aulas para alunos especiais, relatórios, muita coisa, tá? Que a inteligência artificial pode estar te ajudando aí na sua vida como professor, tá? Clica lá, testa e já faz o seu planejamento da semana. Então, eu espero que tenha te ajudado de alguma forma esse vídeo, tá? Não esquece de curtir, compartilhar e comentar aqui alguma coisa no vídeo, se você já usa inteligência artificial, se você não usa, se você tem algum preconceito, ou talvez qual inteligência que você usa, né? Qual que você prefere, o Copilot, ChatGPT, Gemini, qual inteligência artificial que você vai passar a testar a partir de agora, tá bom? Eu quero saber. Então, um abraço e até a próxima!